Olá pessoal, nessa videoaula eu irei apresentar para vocês alguns exemplos práticos da linguagem SQL, como interagir com o banco de dados, certo? Tudo isso aí para tentar facilitar vocês na aprendizagem dessa ferramenta, tá? Eu estou aqui com o SQL Manager aberto, certo? Vocês têm a videoaula anterior aí que está explicando mais ou menos como usar, ok? Eu estou sem nenhum banco de dados criado, só os bancos de dados que tem aqui do próprio sistema, mas a gente não vai utilizar eles. Então agora eu vou abrir uma nova consulta, certo? Aqui que a gente vai digitar nosso código. Primeira coisa que vamos fazer, vamos criar uma tabela usando o comando create database. Vou dar o nome de trabalho para nossa base de dados, ok? Para verificar se a sintaxe está correta, nós podemos usar o botão analisar. Ele vai me dizer aqui, ó, que não tem nenhuma falha de sintaxe. Por exemplo, se tirasse aqui, vamos ver que teve um erro de digitação. Vamos analisar aqui, ele diz que a instrução create está desconhecida. O objeto dataase é desconhecido, ele não reconhece a instrução. Então a gente retorna aqui, conserta a sintaxe, quando verificar, tudo certo. Agora vamos executar para realizar a criação do banco de dados. Comando realizado com êxito. Se a gente der um atualizar, verificar que a tabela já está criada. Desculpe, a base de dados está criada. A partir do momento que a gente cria a base de dados, nós temos que selecionar ela aqui, tá? Porque senão todas as modificações, criações que a gente fizer iria para a base de dados master e não para a base de dados que a gente criou agora, que é a base de dados trabalho, ok? Criada a base de dados, nós vamos criar agora a tabela. Usamos o mesmo comando create, só que ao invés de database será tabela. Para essa tabela eu vou dar o nome de departamento, abreviação de departamento, certo? Vou dar um enter para deixar bem indentado o nosso script. Facilita a visualização, facilita a manutenção futura desse script. E iniciamos com parêntese. Diferente do Java, que a gente inicia com chaves, aqui a gente inicia com parênteses, certo? E vamos declarar nossos atributos, ou como falamos no Java, as variáveis, certo? Vou dar o nome de dep número, abreviação de dep número, que é de departamento, número do departamento, certo? Vou dizer que ele vai ser no tipo inteiro e que ele nunca pode ser nulo. Por quê? Esse número de departamento, essa variável depNum, ela vai ser usada como chave primária da tabela, certo? Enquanto eu não terminar de declarar todos os meus atributos, eu tenho que dar vírgula. Vou colocar aqui agora o depNum, seria o nome do departamento, que vai ser um char de até 20 caracteres e também não poderá ser nulo. Vou criar também um dep localização, tá? Também máximo de 20 caracteres, sem poder ser nulo. E aqui eu vou criar o orçamento de departamento. Esse aqui eu vou deixar ser nulo. Para quê? Para a gente realizar um select, umas inserções com essa variedade de opções que a tabela está lhe oferecendo, de atributos que não podem ser nulo, com atributos que podem ser nulo. Isso aí vai ser definido no momento da inserção, se você vai inserir esses dados na hora ou não, ok? Vamos agora definir a chave primária.
como eu disse, vai ser depNum, certo? E agora eu vou fechar a criação da tabela, certo? Vão ter esses 4 atributos, certo? E a chave primária é o número do departamento, ok? Vamos verificar se a sintaxe está correta. Não acusa nenhuma digitação nem nada. Vamos executar a tabela. Criação da tabela. Ok, comando concluído com sucesso. Mandar atualizar. Observe que a tabela está criada, tá vendo? Se a gente mandar expandir aqui, a gente vai verificar aqui, ó, as colunas criadas. Essa chavezinha indica que ela é a chave primária. PK indica que ela é a chave primária, certo? Ela não pode ser nulo, observe. E aqui ele diz que pode ser nulo, ok? Essas colunas estão vazias, não tem valores dentro. Vamos criar agora os comandos de inserção, certo? Usaremos o comando insert. O insert sempre acompanhado do into. E aí vamos definir. Eu vou digitar vários itens. Eu vou copiar aqui que já está pronto para a gente tentar adiantar mais, tá? Eu vou explicando o que significa cada campo do insert. O comando insert into, a gente precisa dizer qual a tabela que será inserida esses dados. No caso, a tabela departamento, certo? Depois a gente vai entre parênteses dizer quais são as colunas que iremos inserir dados. Nesse caso específico, eu estou dizendo que nós vamos inserir dados na coluna número de departamento, na coluna nome do departamento e na coluna localização de departamento, certo? Essas aqui são as colunas que eu quero inserir os dados. Agora, quais são os dados? Para dizer quais são os dados que serão inseridos nessas colunas, nós usamos o comando values, certo? Abrimos o parêntese e separamos cada conteúdo por vírgula. Se o conteúdo for inteiro, não precisa de aspas, mas se for char, a gente usa aspa simples, certo? Nunca aspa dupla. O SQL não reconhece a aspa dupla. A gente vai usar aspa simples para quando o conteúdo for do tipo char, certo? Então aqui eu tô afirmando que o número do departamento vai ser 01. O nome do setor, no caso do departamento, vai ser departamento de produção. E a localização dele vai ser Rio de Janeiro. Observe que eu não coloquei valor nenhum para o orçamento. Isso não me impede de eu inserir os dados, tá? Vou executar aqui. Você vai observar que ele não deu nenhum erro. Ele me permitiu inserir esse dado. Ele está dizendo aqui, ó, uma linha afetada. Quer dizer que ele colocou dados em toda a linha. Vamos lá. Se eu der aqui, eu vou explicar no instante o comando select. Mas aqui eu vou dar um select total do banco. Aqui ele me diz tudo que está na tabela agora, certo? Aí observe que ele colocou aqui, ó, o número 1, o departamento, nome produção e a localização em janeiro. E aqui está a informação que ele está nulo o orçamento, certo? A gente não inseriu, ok? Eu tenho aqui alguns os comandos já prontos para a gente popular esse banco, popular essa tabela. Seria aqui para adiantar. O processo é o mesmo, tá? Aqui a única coisa que vai modificar vai ser a adição desse atributo,
né, do orçamento e do seu valor aqui. O restante não muda nada na inserção, tá? Eu posso executar as linhas todas de uma vez. Eu vou mandar executar para popular nossa tabela, ok? Está dizendo aqui, ó, cada comando, uma linha afetada, não apresentou erro, ok? Vou dar um select geral, para a gente visualizar que o banco está populado, ok? A tabela contém dados aqui que a gente pode trabalhar em cima deles, ok? A partir do momento que a gente inserir os dados, a gente tem a necessidade de saber o que é que foi inserido de determinadas formas, né? Eu posso querer saber todo o conteúdo do banco de dados. Eu posso querer ver apenas a localização, os setores que tem apenas em alguma determinada cidade. Eu posso querer saber apenas os locais que tem o departamento financeiro, por exemplo. Então tudo isso aí a gente vai trabalhar no select. Select é o que retorna dados pra gente, né? Ele vai no banco, vai na tabela que determinar e retorna valores pra gente, ok? O select asterisco from, ele retorna todo o conteúdo da tabela, certo? E agora eu vou pegar aqui alguns selects que eu criei aqui com determinados operadores, determinadas situações aqui que eu visualizei, que eu quero mostrar para vocês, certo? A primeira coisa, como criar o select, né? O select é composto da seguinte forma: comando select. Eu vou listar cada coluna que eu quero que seja exibida, certo? Qual é a tabela e qual é a coluna que eu quero que seja mostrada para mim, que me dê o retorno. Eu tenho que dizer qual é a tabela e qual é o atributo, certo? Eu estou usando D aqui porque, como são 4, para eu não ficar digitando no departamento ponto, eu criei um alias para isso aí. Aqui eu determinei que D é a mesma coisa de departamento, certo? Isso facilita na digitação quando são muitos muitos atributos, fica muito mais fácil na digitação, certo? Então eu vou colocar o D, certo? Eu quero que me mostre a coluna número de departamento, a coluna nome de departamento, tá? De onde? Esse from é da onde que eu vou buscar as informações desses atributos. Eu vou buscar da tabela departamento, tá? O alias D, e não vou colocar condicional nenhuma. Vou mandar ele exibir. Verificar se tudo ok. Mandar ele exibir tudo, tá? Observe que só me mostrou apenas esses dois atributos, essas duas colunas, né? Não me mostrou o restante do conteúdo porque eu não pedi aqui. Nesse caso aqui, ó, esse select abaixo, eu pedi para ele exibir todas as colunas da tabela, certo? Agora, o que é esse where? Esse where é aqui que a gente determina as condições que a gente quer o retorno da informação, certo? Por exemplo, nesse caso aqui do where, eu estou dizendo que eu quero que me retorne apenas o conteúdo quando o orçamento for diferente de 9, tá? Então assim, ele teria que me listar todos esses aqui que eu inseri menos esse de cá, o valor 40, porque o orçamento
o orçamento é 9, né? Então eu quero todos que sejam diferentes de 9. Eu não quero que nada seja igual a 9. Então ele vai me listar todos os outros e não vai listar esse, tá? Vou fazer um teste aqui. Executar. Observe que ele não listou o departamento número 40. Certo? Aqui eu pedi que ele me liste todos todo o conteúdo quando o orçamento não for nulo, tá? Ele vai me listar tudo que não seja nulo. Que ele inclui, observe que ele incluiu 9 novamente, certo? E não listou o restante. Vou botar o select geral aqui para a gente fazer um comparativo, tá? Select asterisco. Tá? Observe a quantidade. E aqui, quando eu mando executar a condicional, ele não me mostra os nulos, certo? Esse select aqui, eu peço para que ele me mostre apenas as informações dos departamentos de Salvador. Eu usei aqui como localização, como condicional, que seja igual a Salvador. Quando eu mandar executar, ele está me dizendo aqui que o número do departamento é 10, o nome do departamento é financeiro, a localização Salvador, o orçamento 22, certo? E aqui os outros que também tem Salvador. Então essas condicionais você pode variar da forma da sua necessidade. Tem um material no ambiente, que são os comandos de sintaxe de SQL, onde lá eu listo para vocês várias condicionais que você pode trabalhar, certo? Maior, menor, diferente, entre, que seria o between, enfim, tem N possibilidades que a gente pode trabalhar para obter informações do banco, certo? Aqui eu coloquei que eu quero as informações apenas quando o orçamento for maior que 30, tá? Observe que ele não lista nenhum menor que 30, certo? E aqui, só para dar mais uma complicadinha, ficar um pouquinho mais difícil, eu tô pedindo que quando eu tiver mais de uma condicional, eu tenho que colocar parêntese, certo? Eu estou dizendo quando o orçamento for menor que 30 e a localização for diferente de Salvador, eu quero que seja me mostrado. Vou mandar executar o select. Apenas Londrina, certo? Tem o orçamento menor do que 30, perdão. Menor do que 30, certo? Então assim, gente, o select é o comando que tem mais possibilidades de trabalhar, certo? Tem N possibilidades, varia de acordo com a necessidade, com a quantidade de tabelas que o banco de dados tem para nos oferecer, os relacionamentos que a gente vai ver na próxima videoaula. Então o comando que a gente mais vai trabalhar ao longo da disciplina, certo? Dê uma olhada no arquivo de comandos da sintaxe, certo? Para vocês se familiarizarem com as condicionais, com os comandos. E na próxima aula a gente já vai trabalhar com mais de uma tabela, com relacionamento. Vamos aprender um pouco sobre chave estrangeira e melhorar mais as condicionais de select. Vai ficar um pouquinho mais difícil, certo? E é isso aí. Próxima aula tem mais assunto. Muito obrigado. Um abraço.